Domingos aos sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz. Olá, viva para todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa Domingos aos Sábados para o dia 27 de abril de 2024. E hoje tenho dois convidados comigo. Vejam lá a sorte que eu tenho. Uma saudação aos ouvintes da Rádio União, a nossa voz, e também uma saudação muito especial aos ouvintes da Antena Minho, a Rádio de Braga, que também está em simultâneo com a Rádio União, a nossa voz, onde este programa Domingos aos Sábados é emitido. Domingos Silva, Vítor Esteves, e hoje tenho dois convidados. José Bílio Coelho, jornalista, já esteve aqui há uns tempos atrás também sendo o meu convidado. Hoje vai-me ajudar um bocadinho, já que ele conhece estas questões daquilo que eu quero falar, e pedir-lhe para ele me vir aqui dar uma ajuda. José Bílio Coelho é jornalista, como eu vos disse, e o meu outro convidado, Álvaro Oliveira, empresário povoense, não só da Póvoa de Lanhoso, mas também em Cabeceiras de Basto e nas Taipas, tendo as óticas Ótica 1. Vou ter que lhe mandar a fatura por causa da publicidade. É o meu convidado de hoje. Agradeço aos dois o terem vindo aqui à Rádio União, a nossa voz. Hoje eu vou estar um bocadinho a ouvir, posso intervir numa questão ou noutra, mas eu vou pedir aqui ao José Bílio Coelho que conduza também um bocadinho esta conversa com o Álvaro Oliveira. José Bílio, muito obrigado por teres aceito o meu convite, por estares aqui connosco e por falarmos de um dia muito importante que é o 25 de Abril. Obrigado, Domingos. Boa tarde aos ouvintes da Rádio União e da Rádio Antena Minho e a todos os povoenses em geral e bracarenses, naturalmente. Eu hoje estou aqui como convidado do Domingos para entrevistar o nosso comum amigo Álvaro Oliveira e, portanto, o meu papel é apenas o de jornalista e não o de interventor nesta discussão. O Álvaro Oliveira é, como o Domingos Silva disse, um empresário povoense desde muito jovem, na área da ótica, povoense de nascimento, mas com a empresa na Póvoa de Lanhoso, em Cabeceiras e nas Taipas. E em Vieira, é verdade, falta um Vieira. E em Vieira do Minho, nascido há 71 anos, filho de povoenses. Filho de uma povoense de Sobredelo da Goma e de um povoense de Lanhoso. Obrigado, Álvaro, pela presença, e esta entrevista vai vocacionar-se para falarmos sobre a data que se comemorou ontem, o 25 de Abril. O 25 de Abril foi Comemorou-se anteontem. O 25 de Abril foi uma marca profunda na vida portuguesa, na vida de toda a gente, digamos assim. Para uns foi muito bom, para outros foi assim, para outros foi mau. Isto depende sempre muito do homem e das suas circunstâncias. E vou começar por uma pergunta que foi celebrizada há uns anos atrás pelo Batista Bastos. O que fazias no 25 de Abril de 1974? Muito boa tarde a todos os ouvintes da rádio, a todas as pessoas aqui presentes. O que é que eu fazia? Eu era militar. E aquilo que eu vou pôr aqui como informação sobre o 25 de Abril, como testemunho, é o antes, o durante e o depois. A vida de um jovem militar com 19, 20 anitos, 21, nesse tempo era muito dura. Eu nasci... Já trabalhavas na área da ótica? Não, só depois de vir da Guiné-Bissau é que eu comecei a trabalhar em ótica. Eu estudei aqui na telescola, e isto só para contar porque é que se sente mais uns do que outros do 25 de Abril? Depende da vida que se passa. Claro, das circunstâncias, não é? E, entretanto, aqui na Póvoa, nesse tempo, eu não tinha dinheiro para o passe do Amando de Oliveira para ir estudar para Braga. Nem pensar nisso. Pois. Fiz o segundo ano na telescola em Bagães, comecei nos bombeiros, depois fui para Bagães e depois fui fazer o curso comercial em Vila Nova de Famalicão. Porquê? Porque tinha lá uma irmã que me dava cama e comida, senão eu não ia, não tinha dinheiro. Não é? Os teus pais eram pobres?
Os meus pais não eram pobres, eram muito ricos, tinham 9 filhos, eram muito ricos, não é? Pobres no sentido financeiro? Não, tive sempre, nesse tempo de fome, eu tive sempre fartura. Uma certa fartura. Mas não era aquela fartura de muita gente, da burguesia da altura. Nem pensar. Mas lá fui estudar eu para Famalicão, onde estive 5, 6 anos. À volta disso, era uma altura que não se tinha dinheiro para livros. Imagino eu. Para eu ter 200 escudos para pagar os livros ao fim do mês. Então bate certo, os pais eram pobres, não eram ricos, pelo menos. Não tinham dinheiro para tudo. Para alimentar 9 bocas, meu Deus do céu. A minha mãe a fritar bolinhos não dava feito a tanta gente a comer, não é? Mas ela tinha que vender, porque eu sou filho de um tasco. O primeiro curso universitário que eu tirei foi num tasco. Tua mãe tinha uma espécie de mercearia taberna. Lembro-me disso, ainda me lembro disso, eu era miúdo. Era uma taberna e temos aqui o Domingos, que é de galegos. A minha mãe matou a fome a muita gente de galegos. É verdade. Na altura do funeral, eu olhei para trás e vi galegos em peso. Por alguma coisa foi, não é? Claro. Era uma mulher com um coração grande, que ainda hoje as pessoas se lembram. Mas eu não tinha 200 escudos para livros e outros tinham. Isto antes do 25 de Abril. Depois, comecei a ter dinheiro para tudo. Reparem que eu não tive hipótese de dar mais porque fui para a guerra, eu já sabia. Mas estavas na Guiné, estiveste lá há quanto tempo? O tempo que estive na Guiné foi de 3 meses, 13 dias, 7 horas e 35 minutos. Ei, está bem controlado. O relógio à entrada no Niassa, no cais do Bijiguiti, tinha... o barco tinha relógio e apontou-se. Não tinha segundos. Mas antes disso, quero-vos dizer que eu passei pelas Caldas da Rainha, isto antes do 25 de Abril. E eu fui para as Caldas de comboio, onde iam centenas e centenas e centenas de militares. É bom que os jovens dois reflitam. Nós éramos obrigados a ir para a guerra. Há quem queira fazer regressar esse tempo. Não crime. Vão-me ter como inimigo. Eu vou ter outra vez que pegar uma arma? Não. Eu quero paz. Por amor de Deus, sejam inteligentes. Nem pensar nisso. Isso é retrógrado demais. Nem pensar. Agora, o que é necessário é as pessoas arregaçarem as mangas, participarem, juntarem-se, formar um coletivo de sociedade portuguesa para resolver os problemas. Não é para complicar. Eu fui para as Caldas e nas Caldas, e vou-vos contar aqui histórias que são engraçadas porque passaram-se com gente da Póvoa. Eu cheguei lá e vocês calculam que um indivíduo, mesmo tendo uma formação básica, era tapado. Eu antes do 25 de Abril. Eu digo que aprendi mais num dia de 25 de Abril do que em 19 anos de vida. Mas aprendi de que maneira? Noutras terras. E aos 19 anos, quando foste para as Caldas, então? 19, 20, por aí. Caminho dos 20. Caminho dos 20. Logo a seguir. À entrada do quartel, os militares perguntavam: o senhor de onde vem? O nome? De onde vem? Povo Linhoso. E eu vou falar à vontade, porque, pronto, vou falar à vontade. O que se passou foi isto. Mais um que nos vem tramar a cabeça. Ou justiça direito, não é? Mais um que nos vem tramar a cabeça. Mas afinal, porquê? O que é que se passa aqui? E o que é que eu vim a descobrir depois? É que nas Caldas tinha várias casernas, uns de um lado, outros do outro, e nas duas faces das casernas, das companhias, tinha escrito, ou foi escrito a letras bem gordas, nem mais um soldado para ultramar. E vocês sabem quem participou nisso? Quem fez isto? O Vítor, o filho da professora de primária de galegos. Uhum. Certo? O que é que aconteceu? A Pedro deu-lhe porrada, de tal maneira andou para matar o moço. Não o matou com porrada, queria matá-lo de outra forma. Como? Mandou-o para a Guiné-Bissau. E mandou para a Guiné-Bissau, para uma zona em que era bombardeado de minuto a minuto. Medina de Boé. Medina de Boé fazia fronteira com o Senegal. O PGC do Senegal mandava umas bombas para aqui, pimba. Não mandava mísseis, que não tinha.
Mas vamos lá ver uma coisa. Estamos a falar apenas da parte militar e eu gostava de regressar um bocadinho ao antes do 25 de Abril e àquilo de que falaste, de não haver dinheiro para... como é que era a sociedade em termos gerais no tempo em que tu tinhas 4, 5? Quanto começas a ter memória do que te rodeia? Dos pais, dos vizinhos, dos tios, dos amigos. É importante que hoje se dê à nossa malta mais jovem um retrato fiel, e há muitos retratos, cada um de nós tira os seus, uns a preto e branco, outros a cores. Mas gostava de conhecer o teu retrato dessa sociedade do antes do 25 de Abril. A que conheceste? A que conheci, a sociedade antes do 25 de Abril, era uma sociedade de muitas limitações, de muita fome, de muita miséria. Imaginem um ser que nasce de uma mãe e de um pai e que tem um cérebro com uma capacidade do caraças. Era barrado, era limitado. Tinha um muro de Berlim? Não, 2. Altos, muito altos. Não tinha hipótese. E já vos vou falar porquê. Esta é a história do muro. Não é? Quer dizer, as pessoas amigas, solidárias, mas aquela dificuldade, de facto, de se querer impor e ter limitações dava cabo da imaginação de qualquer ser. Nunca esquecer. Dá para esquecer. Eu fui sempre uma pessoa com força de trabalho e arranjava... toda a gente conhece o Pão Duro, o António Melo, o Melo de Mirão. Ponha-me lá aos sábados de manhã e de tarde e domingos de manhã a pintar semeadores. Mas eu ia para Famalicão com dinheiro. Era dos únicos indivíduos, dos únicos putos a estudar na escola que tinha dinheiro para as minhas borgas. Para tomar um cafezinho, para pagar uma bilharada no Ou seja, antes da ótica estiveste na área da serralharia, não é? Então? Não, só para ganhar umas coroas. Sim, claro. Não é? Mas eu trabalhava em tudo. Isto para dizer o que é? Eu disse numa entrevista que tive aqui com o Domingos, aqui há uns meses, que antigamente a universidade era o traquejo numa profissão que se aprendia, fosse um barbeiro, fosse um carpinteiro, havia miúdos que iam. Eu comecei a trabalhar num laboratório de prótese, tinha 10 anos e aos 14 ganhava um ordenado quase como um homem de 30. Isto para dizer o quê? Nós começávamos muito cedo a lutar pela vida, pela sobrevivência. Com 11 anos comecei a trabalhar na tesouraria da Fazenda Pública, era homem de recados. Era um mocito que ia aos Correios, que ia às Finanças, aqui, ali e acolá. Trabalhava em tudo aquilo que se ganhasse umas coroas, mas do género de ser trabalhador e ter jeito para as coisas. Mas o que me levou, o que me lembro dessa altura, é que as dificuldades eram muito grandes. E quem não tivesse, de facto, vontade de trabalhar, imaginação, não conseguia um mínimo de... Tinha que ser sempre subserviente, sempre súbdito, aquilo que eu nunca fui. Eu estive sempre na vanguarda das coisas, porque era capaz de as enfrentar. E quem não for capaz de pegar no touro, tem que ir para outra posição. Até na escola havia diferença entre os meninos mais ricos e os menos ricos? Sim, há esta imagem. Repare, eu tinha um tasco e levava para a escola um farinhato e uma chouriça, que toda a gente sabe. Mas eu nessa altura, eu não sabia o que era um pão com manteiga. E trocava um pão com manteiga, um bocadinho de pão com manteiga, com uma rodela de chouriço ou de farinhato, não é? Ficava a ganhar o que ficasse com o farinhato ou com a rodela de chouriço, mas para mim era bom, porque um pão com manteiga era assim mais fixe. Essa faz-me sempre lembrar aquela piada do Gravia, dizer, tu gostas muito de camarão porque nunca comes, só comes sardinhas. Se comesses muito camarão ias gostar era de sardinhas, claro, não é? É sempre assim. É um pouco a mesma história. É sempre assim. E a sociedade que te envolvia nessa altura, Álvaro, na Vila da Póvoa de Lanhoso, era uma sociedade com algumas dificuldades, não só sociais, como também políticas. Eu lembro-me de ouvir histórias, e estou aqui nesta faceta de entrevistador, de que uma certa noite um grupo já ali nos anos 70, início dos anos 70, um grupo de homens, o Bino Costa e mais alguns, disseram viva ao Benfica, e veio alguém da autoridade e lhes deitou a mão, não é? Certo, isso foi na Portela, no Alto da Laje.
não havia liberdade de expressão e eles levaram para o campo político e arranjaram problemas. Mas isso é uma pequena amostra do que era o fascismo, não é? Agora, eu conto-vos uma passagem que as pessoas não sabem. Quando eu cheguei, depois do 25 de Abril, isto para 26, 27, vim de Lisboa e cheguei à Póvoa, quem é que eu encontrei? Jaime Cambalhota. Jaime Cambalhota, que estava ali na rua 25 de Abril, em frente à ótica. E, Era vizinho da vossa casa? Era vizinho. Obrinho, anda cá. Conta-me o que é que se passou, pá, que eu quero saber. Tu vens de lá, sabes tudo, eu não sei nada, conta-me. Já lhe contei, a alegria do homem era tanta que ele acabou por me dizer: olha, rapaz, eu a partir de agora posso morrer, que já morro feliz, pá. Já morro feliz. Agora, havia gente que tinha tomate, gente que os tinham no sítio. O Gaspar é uma referência. O António Gaspar. O Figueiredo. O Cabo Gaspar. E depois o filho, o António Gaspar. E depois o filho. São dois, não é? O filho era diferente, mas também dentro do mesmo barco. Era assim, foi o que eu conheci mais. Sim, que era pedreiro. Era pedreiro. Mas gente que era humilde, mas sabia. E sabia que tinham direitos e que lhe eram negados. E que eles tinham que lutar por eles. Hoje não. Álvaro, mas não te parece que hoje grande parte da sociedade desse tempo, que era tal como a de hoje, muito comodista, que eram muito poucos aqueles que efetivamente tinham essa coragem de afrontar e de dizer não vou por aí? Para além de serem poucos que tinham coragem para porque lá está, era preciso tê-los num sítio, porque havia uma PIDE. Havia um sistema... Não, era preciso, sobretudo, pensar... Muitos tinham de pensar na desgraça que podia acontecer aos filhos se eles fossem detidos, como alguns deles eram, sem apelo nem agravo, não é? Certo, mas um grande fator é que essa gente da Póvoa, essa meia dúzia de gente, um Orleano, por exemplo, também... era gente, Chico é uma figura lembrável. Eram gente que tinha uma certa cultura, um certo conhecimento político. Sim. Os outros não. Comer, dormir, trabalhar, Mas havia gente com cultura que não se manifestava e que tinham medo, não tinham tomate. Mas era isso que eu dizia, não é? Havia muita tomate. gente... O problema é esse. Tal como hoje. Tinham medo e encostam-se a quem vai à frente. Agora, ou não se encostam, ficam quietinhos à espera, não é? Mas isso não é nada. Isso estão aqui depois... os conhecedores do 25 de Abril. Se a gente não deixa ficar alguma coisa, a gente anda aqui a fazer o quê? Sim, claro. Não deixa marca, não tem interesse. Agora, passou-se um mau bocado, como toda a gente em todas as terras passou. Portugal era assim, uma miséria, não é? Depois de ter ido para a tropa, as coisas foram outras. E reparem, ao entrar em 73 num quartel nas Caldas, eu encontro um alferes que nos mete num buraco de uma pedreira, porque nós fomos para o monte, e entretanto passava outra companhia ao lado, e nós caladinhos, e ele a dizer-nos: epá, se vocês forem mobilizados, fujam, caralho. Vocês não têm gente no Luxemburgo, na França, na Alemanha, no Brasil. Fujam. Nem mais um soldado para ultramar. Reparem bem, um oficial. Claro. E sabem o que é que eu sentia? Com a pouca cultura política que tinha, ou quase nenhuma, é que eu sentia as Caldas a abanar. Mas tu não fugiste. E não sabia porquê. Mas fugia. Se não Mas fosse, foste mobilizado. Foi mobilizado porque sabia que a Guiné ia ser entregue. Aliás, eu fui para lá depois da independência, senão pirava-me. Okay. De que maneira? Eu estava bem informado. Eu via a televisão... depois da independência, claro. As coisas eram diferentes, era para ser entregue. Mas eu ia-te falar disso exatamente. Muitos dos soldados do tempo com quem eu falei diziam que o ir para a tropa, mesmo antes do 25 de Abril, porque a guerra começa a partir de 60 e poucos, certo. Que o ir para a tropa lhes abriu muitos olhos, e muitos deles mudaram de opinião quando saíram do Maldiola, porque quer queiramos, quer não, estas vilas na altura sem internet, quase sem televisão, pouca gente tinha, rádio também, os jornais vinham sempre com as notícias que a censura deixava passar, não havia uma formação. E muitos jovens iam para a tropa, e era na tropa que se politizavam e que aprendiam que o mundo ia para além
da fronteira portuguesa. Também sentiste isso de alguma forma quando chegaste ao quartel a primeira vez? Eu senti, e toda a gente sente, quando sai da sua terra, que é um buraco, um buraquinho, uma terrinha, e vai conversar ou conviver com gente mais informada e formada. E aí a gente aprende, e isso é óbvio que nos dá mais força de razão para lutar contra aquilo que está mal. Eu fui sempre anti. Mas atenção, não foi só em 73, em 74, depois de Abril, mesmo assim, o meu receio, o receio de muita gente, era voltar outra vez ao tempo de... Porque havia o saudosismo e aquilo não acabou logo. Ainda hoje existe. Ainda hoje existe. Era que as pessoas estavam de olho atento. Agora, o ir para conviver com outras terras, com outra gente, só nos dá conhecimento para a gente analisar as coisas com verdade, com justiça e pensar e dizer ao mundo que o sistema antigo estava mal, muito mal, não é? Então ainda bem que veio a liberdade. Bem, meu Deus, Abril abriu, meus senhores. Vocês sabem o que eu quero dizer com isto? Abril abriu. Abril deitou muros abaixo. Abril deu a possibilidade de um jovem poder estudar e montar o seu talento. Quando eu vos disse há um bocado que antes as pessoas tinham capacidade e ficavam atrofiados, aqui não. Aqui o mundo abriu-se completamente. E eu posso realizar os meus sonhos. Depois de Abril, antes não. Só os filhos dos doutores é que eram os potenciais disto ou daquilo. Os filhos dos pobres não. Eu hoje tenho... De qualquer das formas, havia alguns, raros, mas havia alguns que subiam por aí acima. O que é isso? Em cada 100 meia dúzia? Isso, sim. Sim, Mas hoje também estamos um bocado iguais. Não estamos, não. Não estamos. Eu tenho na família... Acho que já foi mais. Tenho na família arquitetos, médicos, engenheiros... Fogo! E quem sou eu? Não sou nada, nem ninguém. Sou pequeno, mas de gente não grande. És pequeno, o 25 de Abril deu-te a possibilidade de seres grande. A grande vantagem do 25 de Abril foi essa. Claro, que ele mas não estava a podes dizer que és pequeno. Não sei, sou 1,66m. Tá, mas não é nessa base Sim, que estamos a falar, não é? É mesmo assim. Eu entendo perfeitamente. É mesmo assim. Mas não há dúvida nenhuma, não há estamos. dúvida nenhuma que o 25 de Abril foi das coisas Veio mais abrir, sagradas que se claro. fez na história de Portugal. Para mim, vocês sabem o que é uma mãe ter 9 filhos e dar 5 putos para o ultramar? Deu 4 porque um fugiu para o Brasil. Não houve o outro das Caldas. Mas pirou-se antes. Cuidado, já sabia mais que a Lúcia. E, entretanto, fomos 4. Foram 3, um para a Guiné, um para Cabo Verde e outro para Moçambique. O de Moçambique veio de lá variado, completamente variado, doente, porque a guerra deu cabo desta juventude toda. E há aqui um pormenor que agora se fala muito nos heróis que foram porque foram obrigados e eram de uma ignorância terrível, senão fugiam todos, de facto. Não é? 1, 2, 3. Quando eu vou mobilizado com um saquinho na mão na Avenida 25 de Abril, a minha mãe dá-me o saco com 2 garrafas. Que ainda não era a Avenida 25 de Abril. Na altura era rua. Rua de Matadouro. E eu que ajudei a pôr a placa de Avenida 25 de Abril. Minha mãe mete-me um saquinho na mão e diz: meu filho, tu... E o que é que tinha lá? Eu levei para a Guiné presunto, chouriço, vinho e palmilho. Era o que ela tinha de bom. E vou-vos contar já a cena depois da mesa que eu arranjei lá com amigos da Póvoa. Vários, muitos. Aquilo que se passou desde o princípio até a esta altura, eu estava aqui 8 dias a falar-vos de acredito. cenas, não é? Tenho que abreviar, que vocês têm o tempo do programa e eu falo. Ainda temos outras Mas coisas digo para coisas falar, de jeito, porque passaram por mim e são verdade. Quem é que encontraste a Póvoa lá? A minha mãe entregou-me o saquinho, porque isto é bom que as pessoas saibam o que é que as mães diziam. As pessoas não sabem. E o que choravam? Não sabem o que é que se passou no coração das mães. Na minha passou-se isto. Depois de terem vindo os outros meus 3 irmãos, a mim disse-me de caras: tu vais morrer, meu filho. Vieram os outros 3, tu vais morrer. Tu não te safas.
Eu, lá, senhora Arlinda, como é que é isso? Diga cá. Então, porquê? Já agora, você é mãe, sente, tem coração de mãe. Diga-me porquê. É fácil, meu filho. Tu metes-te em tudo. E ao meter-me... Reparem bem a lógica deste pensamento. A forma que ela dizia, simples, da forma como disse. Tu metes-te em tudo. E sabem o que é que aconteceu depois na Guiné? Passei os fins de semana a ouvir a Cesária Évora, as mornas de Cabo Verde, lindíssimas, e a ler o Papilão. Chegavam, eles estavam lá. É ao lado. Não, estavam lá mesmo na Guiné. Estavam lá instalados? Sim, sim. Ok. Havia muita gente de Cabo Verde a lutar com o PAIGC. Sim. Eram contra nós. E ela diz isto com uma facilidade, com uma frieza terrível. E eu joguei sempre à defesa. Nunca me meti em nada, meus senhores. Metia-me sim para conviver com os meus amigos, mas em sítios que podia estar. Naquilo que corria risco de ir para sítios inconvenientes. Mas porque não querias morrer ou porque não querias dar a tristeza à tua mãe? As duas coisas. As duas coisas. Só é doido, só quem morre quem é doido, não é? A coisa mais terrível que eu tive lá, quando fiz o primeiro serviço, foi o ter medo de matar e o medo de morrer. Eu lembro-me de ver muita gente a chorar quando os filhos iam para a guerra, coitadas. As mães passavam... Era dramático saber que iam e não saber se vinham. As mães passavam e as mulheres e as namoradas dos homens que foram casados para lá, o que passaram? Também. Essas é que mereciam uma estátua. Porque o sistema, a guerra, avariou a cabeça dos muitos jovens. Militares. E, entretanto, ele vem com a pancada, ele vem pirado, ele bloqueou, ele não sei o que mais. E as mulheres é que tinham que criar a família e aguentar isto tudo. Certo. Porque o Estado pôs-se de lado. Mas são todos os Estados. Os Estados Unidos fez o mesmo. Portugal fez o mesmo. A França é igual. Sim. Por isso que agora as pessoas se revoltam, não é? Porque as pessoas que estão no poder político não são sérias. Não veem isto. E era fácil. Era muito fácil. O meu irmão, quando recebeu o primeiro dinheiro que lhe deram por ter estado a ação de combate 15 dias na floresta a beber água, foi? O David. A beber água do lameiro, pegou no dinheiro, eram 70 e tal euros ou 70 e tal escudos. Rasgou o dinheiro logo, revoltado, não é? Isso não se faz, quer dizer, desgraçado de um povo que tem gente a governar que não o respeita e que se esquece deles. Bem, eu continuo a dizer que as guerras, até as que vivemos hoje, seja a da Palestina, seja a da Croácia, a da Ucrânia. A da Ucrânia. É violência ao extremo e as pessoas não têm culpa de serem envolvidos nestas coisas, não é? Pessoas que não querem e que são envolvidas. Mas a guerra antigamente era outra, porque era simples acabar com aquilo. Bastava eu dar-me bem com um africano. Eu dou-lhe o braço. Era bem eles darem-se bem com o Putin. Ali o Putin, quer roubar terreno. Isso sim. Quer isto, quer aquilo. Assim como os homens da Palestina há 50 anos que andam a roubar e a matar. Para mim, é o maior crime no momento que se passa no mundo. E é a prova evidente da cobardia que existe nos Estados do mundo. O que é isto de mandar bombas e destruir, matar crianças e não sei o que. As guerras desde sempre foram dramáticas para os povos. É um facto. Mas a nossa era fácil de resolver. Se nós tivéssemos tido gente na altura, no 24 para trás de Abril, com bom senso e que fossem boas pessoas. Para mim não eram. Tinha uma mania que tinha inteligência, que eram maiores que os outros. Eu, se estiver ao meu lado, sou um pingarelho qualquer, e se estiver ao meu lado aí 10 gajos a guardar-me as costas, armo-me, claro, tenho as costas quentes, com a pilha. Muitas vezes é uma questão de patriotismo, são os tais condicionalismos e as circunstâncias. Essa história do patriotismo também lhe conto uma. Quando a gente estava na Guiné e aquilo acabava mais cedo, os contabilistas de cá do MFA, na altura, os homens militares, queriam, e muito bem, era uma boa estratégia, era mandar-nos de lá, tínhamos pouco tempo, mandar-nos para Angola e para Moçambique, estávamos logo ali praticamente ao lado, ao meio do caminho. Gastava-se menos na viagem? Pois, mas o problema não é esse. Quando ele vem pedir-nos a nós, estávamos centenas de militares a ouvir o homem,
ia explicar dessa forma, porque íamos gastar menos, defender a pátria, não sei o que mais. Eu saí a terreiro e disse-lhe: desculpe, meu bom amigo, o senhor não sabe o que é pátria. A sua não é igual à minha, porque para mim pátria é a minha mãe. Eu quero me ir embora. Como a gente dizia lá, quero me ir embora, quero dar fora, quero dar gosto. Não é? Quero lá saber de ir para Moçambique ou para Angola. Havia já a mentalidade de, se estes gajos nos mandarem, a gente foge para o Senegal. Entregamos-nos a outra gente. Mas vocês conseguiram fazer isso depois do 25 de Abril, isso de dizer ao homem: eu quero me ir embora. Antes é que era complicado. O grande problema é isso. Aquilo que eu disse, aquilo que eu fiz na Guiné-Bissau em tão pouco tempo, em que as pessoas de princípio queriam-me dar uma porrada ou duas ou três, no fim queriam-me dar louvores. E eu disse-lhe que, pronto, louvores que fizessem o que quisessem com eles, eu queria-me era vir embora, não é? Porque, no fundo, se eu fizesse o mesmo que fiz antigamente, tinha problemas sérios. Não podia falar. Tinha que ser como os outros. E eu era como os outros. Passava a ser. Porque a minha resposta, a minha reação foi fruto de Abril. Abril abriu-me os olhos. Eu tenho direitos e tenho obrigações. Então os direitos são meus, quero-os. Ninguém me os tira. Agora também tenho obrigação. O que muita gente ainda não descobriu. Não, é pena que assim seja. Mas concordas que há muita gente que ainda não descobriu que tem obrigações? Nem só vai descobrir, porque são terceiros, não são sérios, são ignorantes, etc, etc. O mundo está composto desta gente toda, não é? Álvaro, quando vieste da Guiné tinhas quantos anos? 22? Tinha 21. 21? Sim. Como é que encontraste aqui a nossa... Não digo a nossa terra... Como é que encontraste... Mas voltando um bocadinho atrás, eu vou-vos dizer o resultado do saquinho que a minha mãe me disse para eu levar para a Guiné. Ok. Encontrei lá o Fredo Mitro, o Barbosa, o Sapatada, um moço aqui de Simães, o Cidade na Aldeia, o Rufino, o Xavier de Garfe, que andou para morrer lá e não morreram os amigos todos dele, não morreu ele na barcaça lá no Riacho, safou-se. Mas está destruído completamente bem. Ainda dura, tenho uma sorte do caraças. Um deles, pelo menos, o Sapatada já foi, não é? O Sapatada já foi. Também tenho uma história com o Sapatada. Eu, à saída do avião, ele foi-me receber e ficou tão contente por me receber. Levava-me de braço dado com ele a apresentar-me, a dizer que eu era o homem mais fixe da Póvoa Lanhoso. Ninguém toca neste gajo, senão eu faço... Estás a ver como não és pequeno? Sou grande, sempre fui. É verdade, mas isso vou sendo que, à medida que dia a dia a vida passa, as pessoas vão julgando o que se faz. Os homens são por aquilo que fazem, não pelo que têm. Não é? Então, numa mesa eu convidei-os para comer esse presuntinho e essa broinha e beber um copo, e encontrei meia dúzia de conterrâneos amigos calados. Parecia um cemitério. Só eu é que falava. Então lá, como é? Vocês não falam, não dizem nada, estão para aí, fogo. Então, já viram? Um copinho deste, um presuntinho deste, vocês não têm saudades disto? E tal, e tudo calado. E eu falava e nada. E eles continuavam calados. Ao fim de uma semana, perdi o pio, fiquei como eles. É que eles já tinham mais tempo do que eu. É tristeza? Saudade, tristeza, medo, fome, tudo. Fome de... Eu, no fim, como calculam, uma província daquelas era pequena, mas tinha muita gente, e quando começaram vinham vindo embora e faltavam as coisas. Eu comia carne de macaco, arroz com areia, a água a sopa tinha que deitar gelo, etc. Medo. O primeiro serviço que eu fiz, o primeiro encontro que eu tive com um africano que media para aí 2 metros, eu olhava de baixo para cima, ele olhava para mim, parecia o Chaka Zulu, com 2 lasers. Quem é este? Como é este? Deixa-me sugar este gajo. E eu comecei a falar: opá, eu venho para aqui, a terra é vossa, não é minha. Eu vim para aqui, aconteceu Abril já vos deu a independência, quero levar isto sem problema nenhum. Eu perguntei aqui quem era o mais velho, eu tinha 8 africanos e 4 brancos, e entretanto quero levar este dia de
de serviço sem problema nenhum e quero que tu me ajudes. Mas era alguém líder do Era outro lado? alguém que pertencia às nossas tropas, mas era um infiltrado, descobri eu, do PAIGC. Havia lá muitos, dentro do quartel-general. Claro. O único gajo que dormia com um G3 no quartel-general, na cama, era eu. És maluco, pá, tu és doido, sou. Nessa noite o quartel-general foi assaltado. E foi assaltado por quê? Por pessoas que moravam ali à volta, que queriam as malas dos sargentos, que vinham ricas, cheias de coisas boas. Eles queriam era roubar essas malas. Não era fazer mal a ninguém. Só que eles foram apanhados e boa noite, onde foram. O PAIGC estava ali ao lado, a 1 km, 2, 3, e entrou para lá dentro às tantas da manhã, apanhou-os e adeus, boa noite. Agora, viver esse clima todo, ir fazer serviços no pilão, correr riscos para aqui, para ali, para lá, nem pensar. Mornas e para pilão. E cerveja? Muita. E whisky. Eu bebia meia garrafa de Ballantines todos os dias. Porquê? Porque fazia bem ao paludismo, diziam-me. E então eu não tive paludismo. As artérias. Eu bebi garrafas em tão pouco tempo, bebi muitas garrafas. Tinha um casco muito bom, já ia daqui cultivado do vinho tinto. O marisco é que não era grande coisa, não é? Não, Deixa-me só avisar o Zé Bílio que estamos a 10 minutos do fim. Muito bem, Domingos, obrigado. Mas tinha muito, e a cerveja, pronto, era fartura, e a gente sentia-se bem. Mas uma cena que muita gente gostava de ter visto e presenciado, como foi? Nós tínhamos um barco que vinha trazer praticamente dos últimos homens para Lisboa. Estava o barco completamente a abarrotar e a água do cais não subia, a maré não subia, e eles nunca mais vinham embora, estavam impacientes. Bem à noite, e a reação desses militares para com esse cordão humano de africanos e portugueses que estavam ali a fazer a guarda, a ida de mais aquela gente, sem problemas. O PAIGC aí foi fixe. Ajudou-nos sempre, nunca nos criou problemas. Daí a sorte da Guiné. Depois de 25 de abril. Os que foram antes sofreram muito a Guiné. Dizem que mas a Guiné, que lá esteve, dizia que era o sítio mais difícil da guerra. Foi terrível. Mas já imaginaram o que é um barco estar ali minutos a lutar para vir embora e de repente ele vem mesmo embora? Mas antes os militares enxovalhavam os negros, falavam mal, diziam terríveis coisas que eu sentia mal, muito mal. Mas às páginas tantas o barco começa a vir para o largo e começa tudo. Grândola, Vila Morena. Os meus pelos do corpo arrepiaram-se todos. Que coisa linda, que coisa bonita. Já foi no pós-25 de Abril, a mentalidade já estava... O espírito já era outra, não é? Já. Muitas passagens que se passaram lá foram espetaculares. Olha, uma outra. Eu era o responsável por uma secção de expediente no quartel-general e tinha acima de mim um sargento, porque eu era forriel. E então apareceram lá 3 africanos, assim uns matumbos, uns bem pesadinhos, a querer comprar o sargento. Porquê? Os gajos gostavam de carne humana, não eram canibais, e então a aflição do homem era tal que ele transpirava. Mas também podiam escolher um forriel, foram uns escolher um sargento. Eu era magrinho. Pronto. Eu era magrinho, o outro tinha mais chicha, tinha mais carne. E então o homem abraça-se a mim a pedir-me ajuda, porque eu era ladino. Era muito ladino. Ao ponto de pegar lá na vassoura, porque não tínhamos a G3 ali, e correr com eles, quem é que deixou entrar esses filhos da mãe? E toca a correr com eles. Bora. Olha, e quando regressaste, o 25 de Abril estava maduro, ou se não estava maduro, pelo menos já tinha alguns meses. Como é que encontraste esta terra de onde tinhas saído ainda antes dessa data? Eu já vou aí, mas uma das coisas que eu quero dizer é que eu fui para lá com tão pouco tempo, porque eu fui o último homem a ir para a Guiné, a ser mobilizado. Foi o último homem, o último avião.
e depois vieram muitos barcos, toda a gente numa correria terrível. Esse ambiente de correr e de trazer militares para os barcos e para os aviões, perdia aqui. Tu ainda vieste em 74 ou já em 75? Vim em 74. Em 74 16 de outubro de 74. Aquela grande ponta aérea, foi no ano seguinte? Uma loucura. Gente que deixou ficar tudo para vir a corrente. Mas a maior parte dessa ponta aérea, especialmente dos civis, foi depois em 75. Não havia não é? muitos civis. Foi meio milhão que veio. Não, eu estou a falar da África toda, eu digo das da chamadas Guiné. províncias. Eu digo da Guiné. Sim, a Guiné era um território mais pobre. Pequeno, e havia menos gente comparado com Angola e Moçambique. Sim. Não há dúvida nenhuma. Porque na altura foi uma revolução, a vinda de 500 mil de portugueses que estavam fora o que é que eu tenho do continente, digamos assim. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Portugal herdou uma sociedade atrasada como aquela que descrevemos já e que toda a gente conhece o que aquilo era. 25 de Abril, com uma escritura de direitos e deveres, com coisas lindíssimas que não têm culpa nenhuma. Atenção, eu tenho que dizer isto aqui ao micro. O 25 de Abril não tem culpa nenhuma. As pessoas é que não cumpriram as regras que estavam estabelecidas. Não é? Os princípios da Revolução são dignos, são de um valor incalculável. E as próprias pessoas, ainda hoje estamos a ver, eu vi na televisão ainda hoje, pessoas com 70 e tal, 80 anos, mas via-se mesmo que são íntegros, pessoas dignas, pessoas boas. Diz um dos militares de Abril que o 25 de Abril deu aos portugueses a liberdade, mas que em grande parte não lhes deu a cultura para viverem essa liberdade. Não deu, não podia dar, eles já herdaram aquilo. Entretanto, eu espalhava-me já a contar-vos o que é que passou quando eu vinha no Niassa, e o Niassa tive que ir a correr buscar mais. Porquê? Porque estavam a assaltar os estabelecimentos e o pai GC estava a pegar neles e a metê-los nos buracos. E a gente dizia, então como é que é possível fazer uma coisa destas? É tenebroso, é desumano, não se bata, não se faz isto, não se faz aquilo. Não, pois é, vocês em 500 anos, o que é que vocês fizeram? Educaram, deixaram as pessoas assim, e nós agora é que temos o rebuçado? Como é que nos vamos desarrascar? Cuidado. Agora, Álvaro Oliveira, estamos quase no fim. Tínhamos aqui. Eu ainda tenho mais umas coisitas para dizer, pouco. Eu já vou lá, antes da pergunta. Mas rápido. Temos mesmo que acabar. Está bem. Como é que eu encontrei a sociedade? Muito mais. Agora, encontramos uma oferta de trabalho para quem tivesse olho, quem tivesse vontade de trabalhar, poder-se ingrar na vida. Isso eu não tenho dúvida. Outra sociedade. Os muros caíram e Abril abriu oportunidades. Quem de facto fosse voluntarioso, sério, de trabalho... E já se cumpriu 50 anos depois? Não, é preciso muito mais. É preciso muito mais, muita coisa. Nós estávamos aqui muito tempo a falar sobre isso. Claro. Mas há uma coisa que eu vos tenho que dizer. Eu, no Largo do Carmo, em Lisboa, estava lá à beira do Salgueiro Maia. E presenciei esse juntar de mar de gente de uma forma que foi isso que, para mim, deu força aos militares para poder ter o rendimento, ter o Marcelo a render-se... O êxito da Revolução foi a participação do povo. Não tenho dúvidas. Porquê? Mesmo nessa altura, o quartel do Carmo, os GNR já estavam com Mauser, não sei o quê, a querer sacar aquilo. Os populares invadiram-nos e como é? Vocês de que lado estão? Aí deles abrir a boca, eram comidos ali logo. Claro. A participação do povo no 25 de Abril foi para mim... Quando o Salgueiro Maia sente esse pulsar, essa força... sem problema nenhum em dizer que disparavam o que fosse preciso. Umas bombas contra aquela história. Ainda deram lá uns tiros. Sim. Ainda morreram meia dúzia de pessoas. 4. Isso foi a PIDE que os matou. Sim. Porquê? Fizeram uma maneira grande. Eu vi pessoas a correr atrás de PIDEs, a querer chegar porque o pai levou porrada, porque o pai foi morto, ou não sei o quê, e os militares não deixaram. Sim. Quanto a mim, isso foi um erro. Dizem que não, foi uma virtude 25 de Abril. Aí lá... meia dúzia de murros no PIDE da altura só lhes fazia bem, acertar-lhes o passo. Mas está a dizer que eras contra a guerra. Isso não fazia guerra nenhuma. Atenção, até porque a Revolução estava-se a fazer. Sim. E ele na Silva Cardoso, na rua, acabaram por disparar uns tiros e mataram quatro pessoas. Álvaro,
Eu Como tenho sabes, muita o coisa. tempo é muito curto para estas rádio coisas. Muito obrigado por esta conversa. Não tem Se nada calhar a haverá mais agradecer. oportunidades. Exatamente. Álvaro Oliveira foi o nosso convidado hoje aqui. Agradeço também ao José Bílio Coelho o ter vindo aqui à Rádio União, a nossa voz, e também aos ouvintes da Antena Minho. Falamos da Revolução do 25 de Abril. Não quisemos esquecer também os 50 anos do 25 de Abril aqui no programa Domingos aos Sábados. Despedem-se o Domingos Silva, o José Bílio Coelho, o Vítor Esteves e o Álvaro Oliveira. Um grande abraço. Voltaremos de hoje a 8 dias, se Deus quiser. Domingos aos Sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz.